Agora a gente vai falar de uma história muito séria. Eu quero chamar aqui a atenção de todos os pais, pessoas que têm crianças em casa. Há alguns anos, a opinião pública vem sendo alertada sobre os efeitos perversos do bullying nos nossos jovens. Tanto que, desde o mês passado, está em vigor uma lei específica para punir esse crime de constrangimento. Mesmo assim, 4 em cada 10 estudantes ainda são vítimas dessa violência aqui no Brasil, Tice. Pois é, algumas escolas criam canais de denúncia e grupos de trabalho para prevenir a agressão entre os alunos. Isso ajuda muito, viu? Mas a conscientização dentro de casa é sempre bem-vinda. E existem várias formas de tratar do assunto em família, às vezes até com apoio de jogos, como mostra a reportagem da Ana Paula Neves. A denúncia pode ser feita por um aplicativo de mensagem. Sem se identificar, estudantes descrevem o que estão vendo ou vivendo no ambiente escolar. Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem um menino aqui na minha sala, eu sou do 7º A, e ele está sofrendo muito. Tem gente falando coisas erradas para ele. Eu gostaria que vocês ajudassem. Obrigada. Usar o aplicativo de mensagem, que é tão popular nos dias de hoje, como canal para denúncias, tem sido uma das estratégias desse colégio particular para combater o bullying. Um dia na educação física, uma menina me chamou de gorda, falou que meus produtos eram falsos e me senti muito atingida, fiquei triste. As mensagens, elas são recebidas pelo WhatsApp e quem acompanha diretamente essas mensagens é a nossa equipe de psicólogas. No mesmo momento, eles já partilham com as orientadoras, que é quem está diretamente ligado aos alunos e às famílias, e ali a gente já começa uma investigação, né, com esse aluno que está praticando e com o aluno que está sofrendo. Mas isso não é colocado de maneira pública. Tem bastante gente que tem dificuldade em chegar e falar pessoalmente para alguma autoridade, tem vergonha e aí acaba ajudando, porque você vai lá, escreve, não tem que ficar de frente com a pessoa e falar tudo o que aconteceu. Porque, querendo ou não, pode ser uma coisa vergonhosa para a pessoa. Então, acho que funciona bastante. Os encontros para conversar sobre brincadeiras de mau gosto e perseguições a colegas também são frequentes. Pessoal, nós estamos falando sobre bullying, certo? E eu sei que muitos de vocês já viram situações difíceis acontecer, ou com colegas, ou com vocês mesmos, não é? Às vezes nós somos vítima e às vezes nós somos também aquele que faz a brincadeira sem graça. Mas hoje eu quero saber de vocês se algum de vocês já sofreu essa situação de bullying na escola. Nesse momento, muitos se sentem seguros para falar sobre o assunto. Aí eu falei para minha coordenadora e aí no dia seguinte ela falou com eles e aí resolveu. Eu não concordo com esse tipo de atitude, porque você julgar uma pessoa pela cor, pelo gênero da pessoa, pela condição dela, pela situação financeira, eu acho meio paia. O bullying tem a intenção de diminuir o outro, fazer com que ele se sinta num nível abaixo daquele que está fazendo. Porque é uma brincadeira de mau gosto, né, psicológica ou física também. Brincadeiras abusivas, né, emocionalmente dizendo e fisicamente dizendo. 4 em cada 10 estudantes brasileiros relatam já ter sofrido constrangimento, de acordo com o IBGE. Agora, o assunto virou lei. Cometer bullying pessoalmente ou pela internet, o cyberbullying, é crime, com pena de até 4 anos de prisão. Menores de idade também podem ser punidos pelo delito, cumprindo medidas socioeducativas, inclusive na Fundação Casa, antiga FEBEM. Vocês sabem que agora existe uma lei, que existe uma punição a respeito disso? Sim. O opressor muitas vezes é vítima de um sistema que o acompanha. Então, por exemplo, uma família que acaba estimulando alguns comportamentos, ainda mais na primeira infância, que é o único padrão que você tem, é a família. Então, se a família estimula alguns comportamentos, por exemplo, o professor te dá uma bronca. Chega em casa, os pais, ao lugar de conversar com a criança e tentar entender aquilo, eles dizem que o professor está errado. De maneiras assim, muito assustadoras às vezes. Então, isso colabora para que essa criança não lide com a lei. Não lide com o que é certo e o que é errado, que é essencial na primeira infância. E isso faz com que, em vários momentos, essa criança desconte em outras crianças, que é o público que ela lida o tempo todo,
toda aquela situação que não foi digerida e que não foi explicada a ela, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro, que o outro sempre está errado. Muito se fala sobre o combate ao bullying nas escolas. Afinal, é nesse ambiente em que os casos são mais frequentes. Mas em casa, esse assunto também deve ser explicado. Jogos podem ser uma boa opção para ensinar brincando. O quebra-cabeça mostra muitas pessoas diferentes e tem a mensagem do quanto essas diferenças nos tornam únicos. O brinquedo fez a Emanuele se lembrar de um momento triste da infância dela. Já aconteceu comigo, na minha família. Aconteceu na minha frente, ela era bem menorzinha, acho que tinha 4 para 5 anos. E às vezes a gente fala muito de bullying na escola, né? Mas às vezes acontece dentro de casa mesmo, numa brincadeira, numa coisa pontual ali, só que acaba afetando a criança. E daí eu conversei muito com ela. Para fortalecer a filha, Line destacou as muitas qualidades da menina e trouxe para a família jogos que tratam da emoção e das reações das crianças. Eu acho que as crianças aprendem brincando, né? Não adianta a gente chegar e vamos conversar e só falar, que vai entrar aqui e sair por aqui. Já nos brinquedos, não. Elas prestam mais atenção. Tipo, elas veem as figuras, as cores, então elas vão interagindo melhor. Essa empresária, que também é mãe, criou alguns jogos e brincadeiras para falar sobre bullying na infância. Através dessa brincadeira, você ensinar conceitos que ela vai levar para a vida. A gente está falando aí sobre solidariedade, sobre empatia, sobre olhar o outro, reconhecer que o outro é importante. Isso daí a mãe falando para uma criança, filho, olha aqui nesse jogo, o que está acontecendo? Aquele amiguinho está empurrando o outro, o que você acha disso? Uma mãe, na hora, falar com a criança e explicar o que está acontecendo e mostrar que aquilo é bom ou ruim, tem um peso muito grande. Na infância, as palavras dos pais, da família, são a voz interior da criança, o que ela acredita que é. Usar esse poder para construir autoestima, empatia e segurança sobre o certo e errado é educar com o propósito de transformar para melhor uma sociedade inteira. Se eu, na infância inteira, ouvi que eu não era interessante, que eu era burra, que eu nunca faço as coisas certo, lá na frente eu posso desenvolver uma agressividade mal direcionada, que vai me levar a ter um comportamento antissocial. A criança que consegue se manifestar, falar sobre, que tem um canal em casa ou em qualquer outro lugar, ela consegue até explicar para uma outra criança por que aquilo não faz sentido e como aquilo não é legal, contando para a professora e que vai orientar. Né? Então é isso que a gente espera de uma sociedade que a gente está tentando reconstruir de um jeito melhor. Né? Que está escrito, cada um é incrível do seu jeitinho, que é. E cada um é diferente. Sim. Cada um é diferente, não tem que ser todo mundo igual. Não importa como a pessoa é, assim, tem que aceitar todo mundo de como é, o seu jeitinho. E não pode desrespeitar as pessoas. Respeito. É isso, uma lição que começa dentro de casa. Isso é um alerta muito importante, isso é um problema muito sério. E é com a educação, são os pais, a orientação dentro de casa. É ali que tudo começa.